o Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano recebe hoje, dentro do ciclo de palestras Bicentenário das Independências, o seu associado, professor titular de História do Brasil Império, da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos Carvalho, doutor em História pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, e autor de 2 importantes livros sobre a escravidão no Brasil. O primeiro deles, Liberdade, Rotinas e Rupturas do Escravismo, Recife, 1822-1850, e o Alufar Rufino, Tráfico, Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro, em parceria com Flávio Gomes e João José Reis, este último este livro vencedor do importante prêmio literário Casa de las Américas, e também traduzido para o inglês e publicado pela Oxford University Press. O professor Márcio Carvalho é sócio do Instituto Arqueológico e é também sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, é orientador de inúmeras dissertações e teses de doutorado e é um dos mais ativos professores da Universidade Federal de Pernambuco, tendo um impacto imenso na formação de gerações e gerações de professores de História em Pernambuco. O professor Márcio Carvalho inicia a sua apresentação hoje com a constatação da ausência na bibliografia clássica sobre a história de Pernambuco do tema tráfico de escravizados. Ele inicia a sua fala exatamente discutindo os primeiros contatos que ele teve na bibliografia sobre o tema e o que o levou a estudar o tráfico de escravizados para Pernambuco, produzindo essas obras que são tão importantes para a nossa historiografia. Vamos ouvir o professor Marcos Carvalho. São eles, né? E eu me lembro que isso me deu um desespero, né? Porque o livro do Peter Zenberg, tem ele maravilhoso, que foi o primeiro cara que tentou realmente dar pelo menos uma demografia do tráfico. Então ele foi atrás da documentação inglesa e fez uma primeira demografia, quantas pessoas vieram para Pernambuco. Por essa época, emprestado por Mark Hofnagel, eu li o livro do Philip Curtin, que era um livro de 1969, né? E também o do Pierre Verger, né? Que é 2 livros fantásticos, Verger de 66 e 69, o Verger trabalhando no tráfico na Bahia, né? E é um livro impressionante, né? É um tour de force mesmo, né? Uma pesquisa monumental, né? Inclusive inibiu as pessoas de trabalharem mais esse tema na Bahia, né? Durante muito tempo, uns 20 anos tem gente, mas durante acho que uns 20 anos, pelo menos, as pessoas, né, não trabalhavam muito esse tema na Bahia, porque já tinha um livro do Verger. É uma coisa dos anos 90, aliás, 2000 para cá, que surgiu uma literatura enorme, inclusive o João Zé Reis pegou da Afro-Ásia e meio que consolidou essa historiografia. Mas, enfim, então, o livro do Philip Curtin, ele que era um livro sobre o censo do tráfico no mundo. Era o primeiro cara que tentou fazer isso. E ele, nesse censo dele, ele chegava a cifra aproximada de 9.600.000 pessoas que vieram pelo tráfico, e em torno de 39% dessas pessoas vieram para o Brasil. E nesse meio tinha Pernambuco, só que ele não especificava quando chega para Pernambuco. Ele colocava Rio de Janeiro, Bahia, norte da Bahia. Então não tinha isso. E foi a mesma coisa que depois o David Eltis fez no primeiro livro dele sobre esse assunto. Então Pernambuco se juntava com Maranhão, com Pará, era uma coisa só. Né? E o Brasil estava lá muito importante. De lá para cá, esses estudos sobre o comércio transatlântico e gente escravizada da África para as Américas foi se tornando um grande tema, estudando muita gente, até que foi consolidado naquele site, né, que é acessível, eu sempre recomendo meus estudantes a ver, e, inclusive em português, né, que é o Slave Voyages, e que ele está sempre atualizando um censo. E é interessante que, hoje em dia, o percentual de pessoas que vieram da África para o Brasil é 46%, quer dizer, pulou de 39% para 46%. E mesmo esse pessoal, o David Eltis, ele tem um artigo, né, que é o cara que lidera isso, com o Daniel Domingues da Silva, que alguns de vocês conheceram ele, e há 15 anos atrás ele esteve aqui em Recife pesquisando, esteve pelo Instituto Histórico.
Então, num livro muito interessante do Eltius e do Richard, ele tem um artigo sobre o tráfico em Pernambuco. Ele diz algumas coisas muito interessantes. Uma delas é que o tráfico de Pernambuco é um dos mais importantes do mundo e é um dos menos pesquisados. E ele, então, faz uma demografia, isso foi muito importante, mas tem umas coisas muito interessantes. Primeiro, é que é o seguinte, de lugares que recepcionaram gente da África, nas Américas, o lugar que mais recebeu gente foi o Rio de Janeiro. Tá? O segundo foi a Bahia, o terceiro foi a Jamaica, o quarto é Pernambuco. Pernambuco recebeu mais gente do que o Haiti, recebeu mais gente do que Cuba, recebeu o dobro do número de pessoas que foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos como um todo. Só foi metade de pessoas da África que veio para Pernambuco. Quer dizer, o Haiti é aqui. Tem mais. Pernambuco, junto com a Bahia, é dos poucos lugares do mundo, das Américas, que recebeu constantemente gente da África do século XVI até o fim do tráfico. Que tem lugares que não havia, de repente aparece, se torna muito importante, depois sai fora. Ou lugares que só se torna importante mais tardiamente, como o Rio de Janeiro. Mas assim, do século XVI até a década de 1550, Pernambuco e Bahia, basicamente. Assim, constantemente, em grandes quantidades. Né? E o Brasil aumentou. E os estudos do Eltis dizem, inclusive, que o lugar do qual a gente menos sabe ainda é o Brasil. Porque o século XVIII, que é o século das Minas, é um buraco historiográfico. Né? E a dificuldade da gente, como historiador, realmente é fonte. Né? Você, para pesquisar isso, você não só tem que ir para Portugal, mas você tem que ver o que está em Luanda, a documentação que está em Portugal sobre isso do século XVIII está muito dispersa. Uma parte está no arquivo Tramarino, outra está no arquivo da Marinha. Então, tem coisas naquela documentação da Companhia de Comércio que são livros gigantescos, desse tamanho, são muitos livros. Então, é uma coisa que vai levar muitos anos. Para o século XIX é complicado também, né? Então, mas quando entra os ingleses, né, já facilita um pouco, porque os ingleses estão tentando vigiar o tráfico ilegal, mas continua esse mesmo problema. Né? E tem o problema do contrabando, porque existe os seguintes contrabandos. O mais conhecido é por conta dos tratados, depois da Guerra de 1815, né, depois dos tratados de 1815, depois da Guerra Napoleônica, que proibiu o comércio transatlântico de gente ao norte da linha do Equador. Né? Então, da Costa da Mina passou a ser proscrito. Por esse tratado, qualquer pessoa, qualquer negro mina que desembarcasse no Brasil depois de 1815, em qualquer lugar, ele não seria um cativo, seria um africano livre. Então, isso não só é escravização ilegal de uma pessoa, mas é também contrabando. O segundo é aquele que a gente conhece em 1831. Quer dizer, a partir de 1831, é ilegal trazer gente da África para o Brasil. Né? É ilegal. Então, qualquer pessoa que entrasse, ela seria imediatamente livre. Inclusive, foi por conta disso, que a gente sabe que coisa como aproximadamente 1 milhão de pessoas, 800 e tantas mil pessoas vieram depois de 1831, isso está documentado, e outro incontável número depois de 1815 da Costa da Mina, pelo menos para a Bahia, então passa de 1 milhão, e isso foi o parecer do Luiz Felipe de Alencastro para justificar a política de cotas. Né? Ele dizia assim, olha, o Brasil já era independente em 31. Então, houve a escravização ilegal de 800 mil pessoas a 1 milhão de pessoas, então há uma reparação histórica aí, sim. Né? Quer dizer, os descendentes dessas pessoas tinham que ter alguma coisa, alguma reparação. Mas, então, são esses os contrabandos que a gente fala mais. Mas tem um terceiro, que é a questão que o tráfico de africanos escravizados português, ele era muito laissez-faire, muito free trade. O que se tem que fazer se você fosse pegar africanos em algum território português, na África, né, fosse uma fortaleza, fosse uma cidade como Luanda, ou desembarcar em algum porto da América Portuguesa, você teria que pagar direito pelos cativos. Né? Então, assim, e havia várias vantagens, quer dizer, você, um negociante atlântico e escravos, chegar em Luanda tem toda uma estrutura urbana, uma cidade colonial portuguesa, numa ilha, né?
afro-portuguesa, digamos assim. Então, você tinha toda uma segurança aquele navio. Do mesmo jeito, mas é claro, né? Se podia, às vezes, se conseguir cativos mais baratinhos em portos que, durante a maior parte do período do tráfico, nunca foi dominado por autoridades portuguesas, como é Cabinda, Benguela, Ambris, tudo isso, e ali a nobreza africana que vendia diretamente aos traficantes atlânticos. Mas se esse camarada depois chegasse e desembarcar no Rio de Janeiro, ou em Salvador, onde podia, ou no Recife, onde podia se beneficiar de uma estrutura portuária, né, ele tinha que pagar as taxas aqui. E essa estrutura portuária fazia muita diferença. Então, você imagine o que é o desembarque de um navio negreiro. Né? Você viaja 400, 500 pessoas dentro de um navio de pau, socadas, né, em prateleiras, né? São prateleiras que correm o voo inteirinho do navio, né? E era uma coisa tão apertadinho, porque tinha uma tonelagem para evitar, mas assim, que tem uma expressão em português que é apinhado, né? Que é colocado como pinho, em inglês é spooned, encolherado, né? Às vezes ia muito junto. Enquanto foi legal, havia até uma regra, que era 5 cativos por tonelada de navio, por tonelada. A tonelada náutica não é uma medida de peso, é uma medida de volume. É o que significa dizer que quando você soca mais gente do que cabe, o navio não vai afundar, né? Porque é uma medida de volume. Né? O navio ele afunda se ele passar daquela carga ali. Né? Mas, inclusive, para caber mais gente, era muito comum se colocar crianças pequenas. Inclusive, hoje em dia, a pesquisa atualmente tem chegado à conclusão que depois de 1831, a imensa maioria das pessoas que vinham para o Brasil, do Congo e Angola, eram crianças. Eu digo criança mesmo, criança pequena, sem ter passado ainda pelos rituais de iniciação de suas comunidades na África. Mas bem, então, mas o contrabando, então, o outro contrabando, então, no porto pagava, e havia vantagens de trazer para um porto a grande cidade. Mas qual é o outro contrabando? É o sujeito, né, um grupo de negociantes de escravizados da região de Barra de Catuama, ali Itamaracá, ali Zona Mata Norte, ou de Pôr de Galinha, por ali, se reúne ali umas famílias, né, prepara um navio negreiro pequeno, mas de uma boa dimensão, que é rápido, vai até Ambris, Benguela, um desses portos não controlados pelo português, e traz diretamente para o seu porto. Isso acontecia. Né? Se tem notícias disso, inclusive notícias literárias. A maior prova literária disso, da naturalidade com que isso acontecia no Brasil, está em Daniel Defoe. Né? Se for ler o Robson Crusoe, ele é um cara que, por conta de trabalhar no comércio transatlântico de escravizado, ele vai parar na Bahia, onde vira senhor de engenho, se junta com o senhor de engenho e combina, vamos lá na África, buscar uns africanos aqui para os engenhos da gente, e aí nessa história dá aquela confusão, ele naufraga e começa as aventuras do Robson Crusoe, mas ele é isso, ele é um comandante de navio negreiro, e ele está na Bahia. Então já havia esse conhecimento. Aqui em Pernambuco, já começando o nosso assunto, é muito interessante aquela passagem do Tolenar. Né? Tolenar, ele faz amizade com o grande senhor de engenho, o José de Oliveira Ramos, senhor do engenho Salgado, que é um protagonista em 1817, porque ele fica contra a Revolução de 1817. Há 2 grandes traficantes de escravos abertamente contra 17, aliás, 3. Né? O primeiro é o José de Oliveira Ramos, que o Tolenar narra, como ele foi preso, inclusive, por ser considerado uma ameaça à Revolução. O outro é o Elias Coelho Sintra. O Elias Coelho Sintra, que na década de 1820 vai se tornar o maior traficante de escravos de Pernambuco. É o cara responsável por trazer mais de 11 mil pessoas em navio negreiro para Pernambuco na década de 1820. O Elias Coelho Sintra, ele consegue fugir a tempo para a Bahia, e o navio dele vai para Angola. Essa documentação, a documentação que eu conheço, é muito interessante. Quando chega em Angola, o governador português lá de Angola, de Luanda, ele apreende os navios vindo de Pernambuco, porque Pernambuco estava revolucionado. Né? Mas os de Elias ele solta, autoriza de vir para a Bahia, porque né, o Elias era um colaborador. Claro que isso chega logo a notícia, que o governo deu 74 dias, então, no que o navio de Elias Coelho Sintra está carregado e essa situação se esclarece, o navio negreiro dele vem parar em Pernambuco mesmo.
Então, tem esses dois. O terceiro é o Bernardo José Carneiro Monteiro. Esse é interessante porque ele é um dos denunciantes de Gervásio Pires, de Frei Caneca e de o Antônio, o Cavalcante de Albuquerque, né, o futuro Visconde. Né, e ele, o Bernardo, né, exatamente, e Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, ele é denunciante, o Bernardo José Carneiro Monteiro. E esse cara é um dos grandes traficantes daqui. A documentação sobre ele, os dados sobre ele como traficante, está lá no Erlei Voyager. Tem documentação, há livros sobre Angola, o tráfico nessa época, ele como um cara presente. E o Bernardo José Carneiro Monteiro é interessante que ele denuncia no processo, está em documentos históricos, Frei Caneca, Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, Felipe Nery Ferreira e Gervásio Pires de Albuquerque. Gervásio Pires Ferreira, é o nosso Gervásio Pires da rua, aí, paralela à rua do Instituto. Bem, é interessante, inclusive, porque na defesa, o Frei Caneca, o Francisco de Paula e o Felipe Nery, eles, respectivamente, chamam o Bernardo de ébrio, embriagado por uso, jogador conhecido em todos os botequins e contrabandista. Mas o fato é que o Bernardo era um grande traficante de escravo para Pernambuco, né? Na nossa escala aqui do tráfico, né, para esse período, antes de 17, ele é o terceiro maior. Depois de 17, como o século XIX como um todo, ele fica em quarto lugar. Ele é o quarto maior traficante. O primeiro é o Elias Coelho Cinca. O José de Oliveira Ramos é interessante porque ele fica contra a Revolução de 1817, né? E o filho dele sucede ele no negócio. O filho dele, José Ramos de Oliveira, ou seja, ele tem o nome do pai invertido. O José Ramos de Oliveira, ele casa com a filha do Bento José da Costa, que é outro grande traficante, né? O Bento José da Costa, até 1817, ele é terceiro maior traficante. Até 1817, o maior de todos é José Joaquim Jorge Gonçalves, o segundo é o José de Oliveira Ramos, o terceiro é Bento José da Costa, o quarto é o Bernardo. Né? Elias Coelho Cinta é engraçado. Antes de 1817, ele é um traficante menor. Em 1817, ele decola. É meio difícil, talvez na forçada de barra, dizer que ele se beneficiou de ficar do lado da coroa, mas o fato é que ele é um negociante secundário e depois de 1817, quando ele fica a favor da coroa, ele decola. Existe toda uma historiografia brasileira, né, já bem consolidada, e aí são livros há muito tempo, que começou pelo próprio Lerner Bettel, que aqueles grandes traficantes do Rio de Janeiro, em sua maioria, na época da independência, eles preferiram ficar do lado da monarquia, né? Do lado de Dom João VI, do lado do príncipe regente Dom Pedro I, o que é natural, porque a maior parte do corpo de comércio dessas grandes cidades assim pensava, porque você manter a monarquia significa garantir a escravidão, além do que a conexão principal desses grandes negociantes de escravizados, apesar de existir esse comércio livre ali na costa da mina, com a repressão inglesa, a maior cidade escravista, fornecedora, é realmente Luanda. Quer dizer, essa conexão com a África era muito importante. Conexão essa que, inclusive, como a gente sabe também, levou os traficantes de Angola a querer até se unir com o Brasil e fazer a independência. Isso também está na historiografia já antiga, vem de Oliveira Marques, o livro de Zé Honório Rodrigues, e toda a historiografia sobre a África contemporânea, que, inclusive, coloca o Arsênio Pompeu de Carpio, que é um grande traficante angolano, que é um dos precursores da independência da Angola, um poeta, e que ele, então, para alguns, é uma espécie de um herói da independência angolana, porque ele seria um precursor. O Arsênio morou em várias partes do Brasil. Aqui em Pernambuco eu já encontrei ele, inclusive fazendo recital, que ele era um poeta, não, ou se achava um poeta, pelo menos. Enfim, é ruim a poesia dele. Mas Roquinaldo Ferreira mandou os poemas dele uma vez, mas enfim. E ele chega a morar no Recife. E, aliás, até um romance recente do Agualusa, né, que ele fala, né, ele faz um romance
uma biografia romanceada do que seria o Arsênio vai para Pernambuco, ele fala de Porto de Galinha, inclusive entrou em Agualuz, aquela história, né, que eu não sei quem inventou, meu Deus do céu, porque você chega em Porto de Galinha, porque vinham os escravos, você já chegaram às galinhas, né? Porto de Galinhas e Rio das Galinhas já está em Gabriel Soares de Souza, né, em Tratado Descritivo do Brasil, de 1587, quer dizer, não tem nada a ver com isso, ali Rio das Galinhas, tem galinha mesmo, essas galinhas selvagens existiam pela América inteira, foram extintas, claro, né? Mas, enfim, então devia ser feito o Rio das Galinhas também, lá no Golfo do Benin, né? Tem também o Rio das Galinhas, né? Onde veio muita gente. Mas, enfim, foi pro Ramos de Agualuz, agora lascou, não tem mais jeito. Todo mundo vai dizer que o nome de Porto de Galinha vem daí mesmo, pronto. Mas, enfim, então o que é interessante é que quando chega na independência, né, e aí vem depois, porque o José de Oliveira Ramos, quando chega na Confederação do Equador, o Frei Caneca coloca o Elias Coelho Sintra como chefe dos portugueses aqui. Né? E toda aquela negociação que tem na época de Gervásio Pires Ferreira, o corpo do comércio, os grandes traficantes estão presentes. Mas em 17 fica muito claro que, pelo menos, o Elias Coelho Sintra, o Bernardo José Carneiro Monteiro e o José de Oliveira Ramos são a favor da monarquia, ficam contra a Revolução de 17. A única coisa que distou em 17 é a posição do Bento José da Costa, que é um grande traficante de escravos, mas o Bento José da Costa aparece sempre na documentação como simpatizante da Revolução de 17, e depois ele vai participar da junta de Gervásio Pires, e a razão é porque a filha dele, uma das filhas dele, casou com a filha casou com o Domingos José Martins, que é o líder da Revolução de 1817, abolicionista, andava com os negros de mão dada, aquela coisa todinha, maçom. Né? O Tolentino, que é um fofoqueiro, né, o viajante, diz que ele não gostou muito desse casamento. Não. Esse casamento foi romanceado, né, virou romance histórico, tem até filme de Tezuka Yamazaki, né, sobre noiva da Revolução, aquela coisa. Mas a verdade é que a pobre da menina tinha 13 anos de idade. Né? Da perspectiva do Domingos, um casamento era uma boa maneira dele encontrar um canal com o corpo do comércio do Recife, né? Que tem essa péssima fama de abolicionista, pegou muito mal aquela questão do tratamento de voz, não é? Porque aquilo significava você, de uma certa forma, abolir o estigma da cor, né? Defeito mecânico, né? O defeito de cor, você abolir isso, no momento que todos os homens livres se tratam igualmente por vós, ou patriota, e não mais por vossa mercê, você quebra uma das hierarquias sociais, além daquela escravo livre, a nossa, porque isso plasmou o racismo brasileiro, essa gradação que vem da noção do período colonial de qualidade. Então, teve esse problema, mas, assim, o Tolentino acha que ele não gostou desse casamento. Mas o fato é que ele, né, ele não vai em cana, o Gervásio Pires vai, um bocado de gente pega uma cadeia pesadíssima, um bocado de gente rica, como os Cavalcantes, e principalmente o Gervásio Pires, que era um sujeito riquíssimo. O Paulo Cadena, que está aqui, ele estudou os Cavalcantes de Albuquerque, eles não eram tão ricos assim nessa época. Eles foram enriquecendo à medida que a carreira política foi avançando, os negócios, mas o Gervásio Pires, sim, era um homem riquíssimo, né? E outros, né, que foram detidos, enfim. E o Bento José da Costa escapou. E quando chega em 19, o Bento José da Costa já está convivendo no palácio. Tem aquela documentação sobre o Luiz do Rego, que traz duas coisas interessantes sobre 17 e sobre o papel dos traficantes como colaboradores reinóis, né? Um é esse negócio de que aparece o Bento José da Costa já frequentando o palácio, e lá para as tantas, como tinha corsários, né, aquela confusão toda, o Luiz do Rego quer comprar uma corveta para defender o litoral, e pede ao próprio Bento José da Costa para interceder. Veja bem, já está em 1819. E ele, então, uma semana depois, reaparece exatamente com um navio que o Luiz do Rego queria comprar, que ele e o Antônio da Silva, que era outro traficante de escravos, compraram para o governador Regis. Quer dizer, ele muito rapidamente volta a conviver. E na defesa dele, ele alega que ele avisou o Caetano Pinto de Miranda Montenegro. Ele avisou que estava havendo uma conspiração para matar os portugueses, então que
se a defesa dele tem alguma verdade, e o depoimento de Tolenar também, ele teria sido um colaborador. Agora, no momento que a filha dele casa com o cara, aí a situação fica um pouco pior. Né? A outra coisa que o Luiz do Rego informa, em 1819, é que o Luiz do Rego não gosta do antero José Ferreira da Maia, que é naquela época, então já desembargador, né, que está sendo criado o Tribunal da Relação, né, mas ele tinha sido o intendente e ouvidor do crime que conduziu o inquérito contra os revolucionários de 1817. Segundo Luiz do Rego, né, isso é ruim, ele não tinha um navio negreiro que saísse de Pernambuco quando ele não carregasse o navio negreiro, quer dizer, não negociasse. E grande parte dos tráficos do comércio atlântico de escravos não era feito só pelo aquele grande traficante, o cara que é dono do navio negreiro, manda o navio negreiro. Geralmente tem muitos carregadores menores, como qualquer grande empreendimento. Né? Você não precisa ser um dono, sei lá, de uma grande empresa. Você, às vezes, é dono de uma parte, você é investidor naquele negócio. Então, o navio negreiro, que era um grande investimento, é muito comum. O navio vai trazer 350 pessoas, 500 pessoas, e aquele principal negociante, que é dono de 200, 300 pessoas, mas tem 50 cativos ali, que é de outra pessoa. Então, o antero, da perspectiva do Luiz Rego, ele estava exercendo a mercancia, né, que ele, como desembargador, não devia exercer, né, o comércio, além do que uma coisa que é desonrosa, bem ou mal naquela mentalidade, o absolutismo ilustrado, ser um traficante de escravos, já não é mais assim. Bem, nos anos subsequentes, em 24, tem aquele negócio de 24, que quando, finalmente, o Manuel Carvalho, né, pai de André, decreta a Confederação do Equador, porque não tem mais jeito, já as tropas já estão baixando, no dia seguinte ele abole o tráfico de escravos. Né? Tem toda uma história, né, que é uma lógica estratégica, que seria assim, uma tentativa de agradar os ingleses. Isso procede. Né? Mas, ao mesmo tempo, o Frei Caneca deixa muito claro nos escritos dele que o chefe dos portugueses aqui era Elias Coelho Cinco. E o José de Oliveira Ramos está nessa também pelo Frei Caneca. O filho dele, o José Ramos de Oliveira, que casa com a outra filha do Bento José da Costa. Esse é interessante, porque esse casamento, provavelmente o casal vem a ser o casal mais rico da província. Os bens do casal estão no inventário da esposa dele. Tá? O que é interessante do José Ramos de Oliveira, é algumas coisas. Primeiro, ele, na década de 30, né, de 20, final dos anos 20, ele é denunciado de Pernambuco como da coluna do trono e do altar. Quer dizer, teoricamente, ele está na mesma linha do pai, né? Quer dizer, absolutivo. O que é muito curioso, né? Quer dizer, o Bento José da Costa teve uma filha que casou com o líder da Revolução, né? E com a outra casou com um cara que era coluna. Sendo que o José Ramos de Oliveira tem uma outra coisa muito interessante dele, que é esse negócio de como é que você atravessa a questão da cor, né? Como é que você atravessa o defeito de cor. O Tolenar solta ali no meio que o José de Oliveira Ramos, né? Aliás, não, o Tolenar não, aquela lista de pessoas pecuniosas, né? Que é aquela lista que tem na devassa de 1817, que o José de Oliveira Ramos, ele era solteiro, mas tinha vários filhos que reconhece, ou seja, ele tinha legitimado seus filhos naturais. Aí fica aquele negócio, mas será que o José Ramos de Oliveira, que vai ser o fundador e primeiro presidente da nossa associação comercial, sujeito riquíssimo, não era branco, né? Era um filho natural legitimado, e aí tem um único retrato dele, né? Que está lá no Hospital Português. Né? Está lá no Hospital Português, porque ele foi provedor, e você vê claramente que ele não é branco. E o José de Oliveira Ramos, o pai dele, né? Era português. Então, provavelmente, ele era um filho natural legitimado, né? O que é muito interessante. Quer dizer, o Bento José da Costa casa com uma filha, né, que morre para o outro, que, para ele, um grande comerciante, que era um sujeito riquíssimo, mas que não era branco. Tem mais um dado sobre o José Ramos de Oliveira, que é muito interessante, que ele sempre militou no Partido Conservador, e na década de 20 surge outro grande traficante de escravos, que também milita no Partido Conservador entre os guabirus, que é o Francisco Antônio de Oliveira.
Esse é um militante, esse presidiu a Assembleia Provincial, presidiu a Câmara de Vereadores durante muitos anos, era um cara muito ligado ao Barão de Boa Vista, aos Cavalcantes, né? E se você quiser ver ele, né, de uma forma mais prosaica, e o Ângelo Carneiro, outro grande traficante de escravos, esse é ligado mesmo ao consulado português, porque esse nunca se naturalizou, está no diário de Vautier. O Vautier sempre convivia ou com o Ângelo ou com o Francisco de Oliveira. Inclusive, só vivia ferrando a boia na casa do Francisco de Oliveira. O Vautier, inclusive, odeia o filho do Francisco de Oliveira. É outro. Esses viajantes são muito fofoqueiros. Mas só para levar mais adiante, é muito interessante, quando chega na década de 50, tem um cônsul inglês que fala desses camaradas também. Ele se tornou um grande amigo do José Ramos de Oliveira, da coluna do Trono do Altar, filho do José de Oliveira Ramos, preso pelos rebeldes de 17 por ser contra a Revolução. E ele diz que, então, o sogro dele, que era o Bento José da Costa, quando foi dar a filha em casamento, exigiu que ele saísse do tráfico de escravos. Eu digo, bem, o Bento José da Costa é um dos grandes, né? O Bento José da Costa, na escala geral, antes de 17, ele é o terceiro maior traficante de Pernambuco. Depois da independência, ele meio que desaparece. Você vai encontrar lá pelos anos 30, o filho dele, né? Trazendo um navio negreiro, né? Um pequeno navio negreiro com 90 pessoas, né? O Bento José da Costa Júnior. Mas é meio inusitado você imaginar que quando eu não consegui encontrar a data de casamento do José Ramos de Oliveira com a filha do Bento José da Costa, por aí que foi esse casamento, mas você vê um sogro que era participante do tráfico, exigir do Renro que saia. O Bento morreu em 34. Então, só se torna ilegal a partir de 31. Né? E o cônsul inglês deixa bem claro que depois de 31 foi que o Ramos de Oliveira saiu do tráfico, não era antes. Né? E foi uma exigência do sogrão. Né? Então, nesses 3 anos e meio, entre a morte, entre 31, a lei de setembro de 31, e a morte dele, que é no começo, também em 3 anos, tá? 2 anos e meio, uma coisa assim, quase 3 anos. Quase 3 anos, ele teria que estar traficando ali, e a gente não encontra essa documentação no Slave Voyage. Mas encontra caso navio negreiro que sai daqui, navio que sai daqui, vai para Angola, em nome dele, ele como armador do navio, e volta no nome de uma outra pessoa em lastro. É o tal do navio negreiro. O navio que sai para Angola, cheio de mercadoria e volta sem nada. Como é que se pagou a viagem? Né? A gente sabe que esse navio é contrabando, né? Quer dizer, desembarcou aquelas pessoas em algum engenho do litoral de Pernambuco. Eu já falei muito tempo, George. Quanto tempo aí eu tenho? Pode continuar. Posso continuar um pouco? Estamos gostando muito. Tá bom. Aí isso é meio inusitado, né? Você imaginar que o Bento exigisse isso do genro. Mas se exigiu, o fato é que quando chega na década de 30, o próprio consulado inglês tem várias informações de navios negreiros dele, do José Ramos de Oliveira, que veio a presidir a Associação Comercial de Pernambuco, trazendo gente para cá. Aí vocês, não, mas peraí, quem é esse cônsul inglês? Peraí, essa é a documentação do consulado inglês, diz que houve o tráfico. E esse cara lá na frente dizendo que ele deixou, o que é que está acontecendo? Mas quem é esse cara que diz? Ele é um vice-cônsul. Ele é aquele comerciante Mr. Christopher, é o vice-cônsul, não é o diplomata profissional, como o Otis, como o Popper, né, que são diplomatas profissionais que chegaram a circular por Pernambuco. Então, ele está ali tapando um buraco que talvez ele não conheça a correspondência anterior. Então, ele está ali defendendo o amigo dele, lamenta muito a morte do cara. E é interessante que ele também diz que o governo praieiro reprimiu o tráfico e o Manuel de Carvalho Paz de Andrade, naqueles anos, entre 31 e 34, também reprimiu o tráfico. Quer dizer, ele diz que aqueles liberais radicais, em outras palavras, aquele governo que seria do Partido Liberal, dos praeiros, foi menos simpático ao tráfico a tanto de escravos, o que é um pouco o contrário do que acontece no Rio de Janeiro, né? Porque no Rio de Janeiro, o quinquênio liberal, entre 1844 e 1848, o tráfico explode. Há uma dúvida na historiografia, se foi apoiado por essas pessoas, se foi porque não tinha como controlar mesmo. Né? Não tinha como controlar. Aliás, o Feijó, logo que ele se torna
ministro da Justiça, até 34, tenta controlar um pouco o tráfico, né? Mas depois não tem como controlar o poder dos grandes proprietários rurais brasileiros. Bem, então, o que a documentação que eu tenho até agora, né, e qual é a minha grande dúvida? Eu sempre fiquei tentando ver de que lado estão esses comerciantes, grandes comerciantes de escravos, e, obviamente, esses grandes negociantes, eles estão do lado deles mesmos. Eles querem ganhar dinheiro, né? E não quer se arriscar em grandes aventuras. Quando vem no período regencial, ali por volta de 34, que tem a sociedade harmonizadora, a sociedade federal, né, ele se distribui um pouco. Você encontra ali, Sivan, que está aqui assistindo, está na tese dele, está trabalhando com isso, você encontra ele na sociedade harmonizadora, na sociedade federal, e você encontra essa história do José Ramos de Oliveira, filho de José de Oliveira Ramos, sendo da coluna do trono de Altar, que era o que defendia o absolutismo régio. Quer dizer, ele seria o mais extremo do conservadorismo. Mas, enfim, é isso. A independência do Brasil, ela tem esse problema, porque você tem um buraco documental, né, em vários momentos. Né? Estudar o tráfico é muito complicado, porque tem essa documentação que alguém precisa ver lá em Luanda, vem em Portugal em diferentes lugares, né? A gente tem uma demografia, né? A gente tem até daqui em Pernambuco, você tem um livro de passaporte. A gente tem também, para um período um pouco posterior, mais da independência, aquela documentação da Provedoria da Saúde, né? Que pega mais esse período. Mas é muito difícil você ver. O que importa é o seguinte, né, dizer, é que os grandes negociantes de escala, eles são protagonistas. Você vê naquele momento da independência, quando a confusão está rolando, você vê o Elias Coelho Sintra aparecendo, você vê o Bernardo José Carneiro Monteiro aparecendo, você vê o José de Oliveira Ramos aparecendo, e você vê até o desembargador, intendente, ouvidor geral do crime, que conduz o inquérito que leva à execução dos revolucionários 17, sendo também um carregador de navios negreiros. Tá? Então, bem, vocês dizem, mas Marx, isso aí nessa época é um negócio muito qualquer, né? Porque a sordidez humana é uma coisa profundamente humana, né? Tudo que é sórdido, né, essas grandes crimes da humanidade, são coisas que são naturalizadas, né? Então, a gente sabe que as coisas acontecem, não quer dizer que mesmo naquela época aquilo fosse assim tão bem visto. Mas, enfim, então é um tema que eu acho que está muito em aberto, tem várias questões aí importantes. Uma das questões assim, que eu estou tentando levantar e que é muito importante para a história do Brasil, para Pernambuco, é o fato de que grande parte desses grandes negociantes escravizados são também proprietários rurais. Na lista de pessoas pecuniosas, que coloca o Bento José da Costa como uma das 2 pessoas mais ricas de Pernambuco, né, ele é dono do engenho Mercês, que é ao lado do engenho Salgado de José de Oliveira Ramos, o que talvez explique um pouco a convivência que levou o casamento de um filho de um com a filha de outro. O fato de ser... Esses engenhos, eles dão para a Barra de Suape, tanto que é um porto natural tão bom para a engenharia náutica da época, que o Tolenato desenhou um croquis. E do outro lado está Porto de Galinhas. Então, o que é interessante é que esses grandes engenhos de Pernambuco recebiam navios negreiros. Agora está se estudando isso para o Rio de Janeiro, tem gente já estudando isso também no Espírito Santo. Então, aparentemente, muitos senhores de engenho ou proprietários rurais, senhor de engenho aqui, né, que tem engenho que vai até a praia, né, e a praia dispõe de um bom porto natural, recebe navio negreiro. Né? Ao mesmo tempo, tem grandes comerciantes que começam a se articular com essas pessoas. E alguns são tudo ao mesmo tempo. O José de Oliveira Ramos está na lista de pessoas pecuniosas como um grande financista. O Bento José da Costa também é um comerciante urbano também. Tem seu engenho onde provavelmente também recepcionava navios negreiros. Né? Então, isso, inclusive, cria para aqui para Pernambuco, acho como se fosse uma categoria, né? O senhor de engenho traficante, e que leva a gente também a uma outra reflexão que é importante a gente fazer. A gente, na historiografia aqui de Pernambuco, a gente costuma separar muito grande comerciante, por causa da Guerra de Mascate, né, o grande comerciante do grande senhor de engenho. Mas há, nesse mundo mais alto dos negócios, né,
os grandes negociantes também são senhor de engenho, e os senhores de engenho mais ricos, mas também são grandes negociantes, e recepcionar navios negreiros é um grande negócio. Só para dar um exemplo do José de Oliveira Ramos, esse do contrabando, que eu falei do Daniel Defoe, falei dos episódios da Bahia, mas o Tolena, ele, quando conversa com o José de Oliveira Ramos, ele pergunta ao senhor Ramos, como ele chama, quanto valia os escravos dele do engenho Salgado. Ele disse que não sabia, porque ele trazia diretamente da África em 2 navios negreiros que ele tinha. O José de Oliveira Ramos traz navio negreiro para o Recife, né? Mas esses que foram direto para o Salgado, a gente não sabe, né? Mas é perfeitamente possível. E se esses navios pegou gente em Ambris ou em algum porto que não estava sob o controle português, né? Mas e sim sob o controle da nobreza africana, de negociantes do litoral africano independentes, é possível que não tenha pago direito nenhum, e a gente nunca vai saber quanto dinheiro. Mas, enfim, então, para o Rio de Janeiro, há esse modelo já bem consolidado de que, na época da independência, os grandes negociantes de escravos, aparentemente, ficaram com a coroa. Aqui para Pernambuco, se eu disser isso taxativamente, eu vou estar exagerando, né? Como historiador, a gente só trabalha com documentaçãozinha. E, infelizmente, eu tenho um Bento José da Costa destoando. Porque o Bento Filha casa com o Domingos José Martins em 1817 e termina ele no Gervásio Pires, né? Que é aquele governo, que é a situação muito interessante. Recentemente, inclusive, saiu um artigo muito bom de uma historiadora lá de Minas Gerais, Andréa Lili Gonçalves, a Ana Clio, a revista de História do Departamento, que é muito interessante. Ela trabalha com esse tema que a gente vira e mexe, trabalha em Pernambuco, é que tem aquele momento em que você tem um polo de poder no Rio de Janeiro, um polo de poder em Portugal, e a possibilidade mesmo de uma autonomia, né, uma federação, né, nem obedecer nenhum nem outro. E ela trabalha com esse tema, como o Gervásio Pires, ele ficou nessa coisa, né, que levou, inclusive, a ele ser derrubado por uma trama com apoio dos Cavalcanti, do próprio Araújo Lima, e, claro, com espiões mandados por Zé Bonifácio, que foi publicado pela Biblioteca Nacional, né, muito interessante, né, aquelas instruções secretíssimas ao espião enviado à província de Pernambuco, que o Drummond narra, né, naquelas anotações dele. Mas, enfim, é isso. Se eu pudesse, assim, se eu não tivesse o Bento, não. As indicações que eu tenho é que, majoritariamente, esses grandes traficantes, eles estão contra 17, eles são nós, eles realmente querem uma unidade, em 20, eles estão ficando aí com o lado, vamos dizer assim, mais conservador, depois vão para o Partido Conservador. Eu realmente não encontrei nenhum grande traficante de escravos da dimensão do Francisco de Oliveira, bem praeiro, ou apoiando o Manuel de Carvalho na época do governo dele, quando ele volta à presidência da província, ou mesmo do irmão dele, o Francisco de Carvalho, um pouco antes, quer dizer, no começo dos anos 30. Eu nunca encontrei. Eu encontro o traficante do outro lado. A única coisa que distou é esse caso do Bento. Então, tendencialmente, eu acho que, para o caso de Pernambuco, né, os indícios que eu tenho é o mesmo modelo do Rio de Janeiro. Porque, aparentemente, os grandes negociantes atlânticos de escravos daqui de Pernambuco temiam a federação, temiam a independência do Nordeste e preferiam realmente a unidade, até mesmo para manter inteiras suas conexões com Luanda, com Portugal e com o Rio de Janeiro. Então, isso não é bem uma conclusão, isso é um estudo em andamento. O estudo do comércio atlântico de escravos para Pernambuco é um tema muito aberto. O estudo sobre esses grandes negociantes de gente é também um tema aberto. Não só os grandes, mas os pequenos. Né? Os carregadores, como esse caso do Antero José da Maia. Enfim, é isso. Então, o que eu quero dizer isso é compartilhar dúvidas, né, sobre o lugar dos caras que têm dinheiro, né, na época da independência e nos anos posteriores. Né, porque é uma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que, como diz o jornalista hoje em dia, seguir o dinheiro, né? Follow the money. Então, temos que ir atrás desses caras. Né? E o que eu estou feliz hoje em dia é de você ter, pelo menos, alguns nomes. Porque, como eu disse no começo, quando eu fui fazer meu mestrado, aí nem sabia quem era. De lá para cá, a história foi levantado. Quer dizer, eu nem sabia, né? Que não tinha nenhum livro dizendo, olha,
Francisco Antônio de Oliveira, o barão de Beberibe, que foi o primeiro dono da casa, né, que não devia ser tão bacana como é hoje em dia, mas é a casa que abriga o Museu do Estado, depois passou para o filho dele, né, que fez aquelas reformas do estilo, né, eclético, né? Quem estuda bem isso é o professor Zé Luiz, né? Eu espero que ele se recupere rapidamente, é muito querido o professor Zé Luiz, gosto muito dele, né? Então, mas isso, né, não tinha, né? E outros, né, que deixaram, inclusive, vários traços nessa cidade, que a gente precisa levantar isso, porque, só para concluir, o Haiti era aqui. Quer dizer, se você for pelos dados demográficos, e os dados demográficos são constatações. São constatações. Pernambuco, né, só fica atrás do Rio de Janeiro, Bahia e Jamaica. É o quarto lugar que mais recebeu gente da África. Tem mais, em viagem negra sair daqui, esse estudo do Elks, ele calcula que em torno de 2.000 viagens. Recife está no mesmo patamar que Bristol, por exemplo, onde recentemente se derrubou aquelas estátuas. Quer dizer, um grande lugar de armação de navios negreiros do litoral africano. Então é isso, compartilhando dúvidas. Muito obrigado novamente, George, Margarida, pela oportunidade, queridos, já todo mundo que está aqui, e vamos conversar. Obrigado. Marquinhos, muito obrigada pela palestra. Nossa cabeça está fervilhando e eu acredito que Jorge Siqueira e André Heráclio já levantaram a mão para comentários. Jorge, você levantou a mão primeiro, concedo a palavra. Marquinhos, eu queria inicialmente parabenizar pela bela palestra que você nos oferece, com os dados e muito ricos, esclarecedores sobre um tema que, para a historiografia de maneira geral, não só para a historiografia de Pernambuco, sempre foi um vazio, né? Então, eu acho que você joga luzes aí numa escuridão que realmente é uma grande contribuição. Estou encantado, queria parabenizar. Sua palestra me colocou na minha cabeça algumas dúvidas, entendeu? Que eu gostaria que se você pudesse elucidar. A primeira delas é o seguinte, Marquinhos, levando-se em consideração que o tráfico de escravos, o comércio de escravos, especialmente aqui no caso da Bahia e de Pernambuco, que é o caso do Nordeste, como também no Rio de Janeiro, mas sobretudo em Pernambuco, qual foi o período que houve uma maior, digamos assim, um incremento maior de importação, de negociação de escravos aqui em Pernambuco? Eu estou fazendo essa pergunta, Marquinhos, pelo seguinte, porque a gente sabe que, em determinado momento, o ciclo da cana-do-açúcar aqui, ele vai entrar numa crise, certo? Então, isso deve ter tido influência no comércio de escravos, né? E no tráfico, naturalmente, porque não é possível que o Nordeste, em crise, né, continuasse recebendo a mesma quantidade de escravos que ele não podia absorver. Entra, então, o período aurífero de Minas Gerais, certo? Então, veja, como é que esses comerciantes de escravos, eles conseguiram sobreviver a esses momentos de redefinição da economia colonial, especialmente do período no setor canavieiro e o setor aurífero? Então, essa é uma dúvida que eu tenho na minha cabeça, porque eu acho que é muito relevante se você puder me ajudar, entendeu? Bom, eu vou ficar por aí. Eu posso responder, Jorge? Pode sim. Não, muito obrigado, Jorge. É um prazer conversar contigo.
Isso é muito interessante, porque né, realmente esses dados agregados é naquele site do Le Voyage. É muito interessante que quando você chega no século XVI, o lugar que mais recebe gente da África é Pernambuco. Mas é de longe, ó, pelos dados do Le Voyage, vê só. A partir de 1561, é quando eles começam a computar para o Brasil, na década de 1561 a 70, Pernambuco, né, recebeu 84% de todo mundo que veio para o Brasil. Na década seguinte, é 79%, na outra é 59% e na outra é 47%. Ou seja, quase que 80% de todo mundo que veio da África para o Brasil no século XVI veio parar em Pernambuco. Tudo bem que Pernambuco aí é a capitania de Pernambuco, envolve Alagoas. Mas, quer dizer, em termos relativos, o lugar onde Pernambuco foi mais importante, no momento, foi ali no século XVI. Depois, ainda, isso continua até a invasão holandesa, depois declina. Agora, o que é que acontece? Né? O século onde veio mais gente para cá, realmente, é o século XVIII, para Pernambuco. Nisso, é interessante que Pernambuco contraste. Vê só. O Sudeste recebeu, durante todo o período, de 1816 até 1860, 2.267.064 escravos. Mais ou menos metade disso, quase 1.900.000, veio só no período que seria independência. Independência eu não estou chamando de 1808, nem 22, eu estou chamando de 21. Dom João VI já foi embora, tá certo? De 21 a 60, eles receberam mais de 900.000 pessoas ali para o Rio de Janeiro. Né? Então, isso é muita gente, quer dizer, quase que metade, vamos dizer assim, 40% das pessoas que foram para o Rio de Janeiro foram quando o Brasil já era independente. Já Pernambuco é ínfimo. Pernambuco, pessoal, pelo dado disso aí, recebeu durante todo esse período 850.000 pessoas. Depois da independência, quer dizer, a partir de 21, é só 198.000. Né? A Bahia é menos ainda em termos relativos. Então, o apogeu para Pernambuco as Minas. Aparentemente, no começo da mineração, saía muito escravo daqui e da Bahia. Isso é bem estudado pelos pessoal da demografia escrava para Minas Gerais. Tem um estudo de Douglas Lieb, que ele trabalha com inventários, que é muito interessante. Ele vê, pela idade dos cativos, que os cativos mais velhos, quando você chega lá pelo século XVIII, né, eles eram da Costa da Mina. Ou seja, nessa época, havia um predomínio de gente da Costa da Mina em Pernambuco e Bahia. Quando chega os cativos mais jovens, começa a ser Congo-Angola, ou seja, está vindo do Rio de Janeiro. Então, tem um trânsito. E esse negócio de Pernambuco como entreposto é uma coisa que precisa ser melhor estudada. Né? Por quê? Porque, em relação ao Congo-Angola, o lugar mais perto da América é Pernambuco, porque a corrente de Benguela e os ventos atlânticos trazem para cá. Pernambuco é mais perto de Luanda do que o Rio de Janeiro, do que a Bahia. Então, quando chega o século XIX, isso é um levantamento que eu fiz através de chegada de navio negreiro nos jornais, uma amostra mais ou menos, são 29 navios, um navio negreiro saindo de Luanda para Pernambuco, e era legal sair de Luanda para Pernambuco, levava em média 26 dias e meio. Com 26 dias e meio, não morre ninguém nessa viagem. E aí explica também esse negócio do contrabando. Pelo José Serra de Menezes, famoso governador, que demorou muito aqui em Pernambuco. Tem uma correspondência dele, que a professora Sueli Almeida andou vendo, em que ele diz que ele negociava cativos a partir de Pernambuco com a Martinica. Então, quer dizer, essa intermediação, aparentemente, sabe, para mim, a minha tese é como se fosse um puxadinho da Fernando Novaes. Eu acho que o que possibilitou a continuação da indústria açucareira em Pernambuco foi o fato de Angola ser tão perto. Isso cortava muito, quer dizer, qualquer cara monta um naviozinho fuleiro, e rapidamente está lá, quer dizer, a viagem de ida é mais longa. Mas quando chega lá, ele chega muito rápido de volta. Nessa viagem de volta não morre quase ninguém. Então, eu
tenho para mim que é como se fosse a questão do Fernando Novaes, que se justificou o Brasil foi a existência prévia do tráfico. Eu acho que foi essa facilidade do tráfico para Pernambuco que possibilitou os engenhos daqui com uma zona da mata que é tão estreitinha, ao contrário da Bahia, né, que o Recôncavo é muito mais amplo, né, tem muito mais espaço para plantar cana e exportar, né, e até mais fértil também, enfim, aquela coisa toda que a gente já sabe da Bahia. Eu tenho para mim, sabe, Jorge, que é o contrário, quer dizer, é como se fosse o Fernando Novaes. O que possibilitou a continuação da indústria açucareira foi o fato de ser muito fácil a viagem de Angola até aqui. Isso é a mais fácil das Américas. Da Costa da Mina, não, porque da Costa da Mina, ela é mais perto para a Bahia mesmo, porque você tem que viajar ao sul e atravessar o Equador, né, reunião de calmarias. Então, realmente, um navio demora a chegar da Costa da Mina até aqui, mais de 50 dias, por aí. Mas de Angola, Congo, esses portos todos, Ambriz, Ambrizete, Cabinda, Benguela, é muito rápido a viagem até Pernambuco. Então, é isso. Obrigado, Marcos. Muito obrigado, meu amigo. Respondeu a minha dúvida. Muito obrigado. André e depois Guilherme. André. Posso falar? Pode, André. Depois Guilherme. Tá bem. Marcos, em primeiro lugar, eu queria dar os meus parabéns. Foi uma das melhores conferências até agora do nosso ciclo, tanto pela quantidade de gente que participou, acho que quase 40, né? Quanto pela qualidade. Sua conferência mostrou conexões, visões novas, eu diria até que algumas delas inesperadas, e mostrou essas conexões entre não só entre Pernambuco e o resto do Brasil, mas entre Pernambuco e a África, né? E a América Central também, o Caribe, que é um tema que me é muito simpático, muito interessante, e que eu acho que também não é muito explorado aqui no Brasil nem em Portugal. Hoje em dia mais, né? Mas tradicionalmente a historiografia portuguesa e a brasileira são meio estanques, né? O Pedro Álvares Cabral veio ao Brasil, descobriu, foi embora e nunca mais deu notícia, né? Ninguém sabe que ele morreu, que ele foi exilado, ninguém sabe que Pero Vaz de Caminha morreu lá em frente a Calicut, etc. E também essas conexões entre digamos assim, política, né? Esse Bento José da Costa, pelo jeito, era um grande político, né? Ele parecia aquela família lá de Minas Gerais que eu esqueci o nome, mas era a família de Dona Sara Kubitschek, que era casado com Juscelino e cuja irmã era casada com Milton Campos. Então, em 1950, em Minas Gerais, não sabiam quem ia ser o governador, sabiam quem ia ser a sogra do governador. Né? Parece que o Humberto José da Costa estava em todos os campos. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa questão das conexões, essas diversas conexões entre esses revolucionários. Saber que um revolucionário como Domingos José Martins era genro de um traficante de escravos, realmente é muito interessante. Eu queria que você comentasse isso, mas eu também tenho uma pergunta que foge um pouquinho ao tema, que é a seguinte: algum desses traficantes pernambucanos, dos quais eu não tinha mínimo conhecimento, podia ser comparado àquele Xaxá, que virou genro do rei do Benin, depois virou o próprio rei? Você visualiza algum caso como esse? Não chega a essa dimensão, não. Os traficantes de Pernambuco são menores, né? Não chega a esse nível de capitalização. Aquele historiador americano, que é africanista, o Joseph Miller, ele tem um negócio que é muito interessante, porque nesse período aí, né, depois de 1815, a Inglaterra se retira do tráfico, a França também, por causa dos tratados, e os Estados Unidos começa também, embora os Estados Unidos também é muito pequeno, né, o tráfico para cá. Então, o tráfico para cá só fica Cuba e Pernambuco. Há uma suposição da historiografia que no litoral africano o preço do cativo despencou, porque diminuiu a demanda, né? E a demanda passou a ser ou Cuba ou Brasil, né? Então, isso facilitou muito os nossos negociantes em vários contextos diferentes. Agora, nenhum dos daqui tem a riqueza de um Manuel Pinto da Fonseca, lá do Rio de Janeiro, um Bernardino de Sá, ou mesmo Marinho da Bahia. Os nossos são mais tímidos.
né? Tem nem nada comparável ao Xaxá da Bahia. Por outro lado, tem um bocado de coisa de Pernambuco que a gente precisa trabalhar melhor. Porque um navio negreiro, quando ele sai, vamos dizer assim, de Luanda, ou mesmo da costa da mina, para as Antilhas, para Jamaica, a viagem é muito longa. Né? Enquanto uma viagem para o Rio de Janeiro, século XIX, 45 dias, para a Bahia 35, aqui 26,5, né? Você, uma viagem para Cuba, pode levar 3 meses. Você atravessa o Equador e quando chega lá no Atlântico Norte, né, é outras correntes, outro regime de vento, muito furacão, né? Tem até disco voador, né? Você num naviozinho de pau à vela, o negócio é complicado. Então, o encordoamento do velame é muito mais complexo e a tripulação é muito maior. Por exemplo, o navio negreiro que sai, né, de Luanda para o Rio de Janeiro, um navio, vamos dizer, pequeno, que caiba 400, 500 pessoas, ele tem uma tripulação de 12 a 20 pessoas no máximo. Né? Esse navio negreiro que vai para Cuba tem que ter muito mais gente, por causa dessa navegação. Né? Então, você tem que ter mais comida, tem mais água. Então, tem um negócio do navio, às vezes, parar em certo lugar antes da travessia do Equador. Né? E se você olhar para o mapa de Pernambuco, isso é ideal para isso. Né? Então, se tem menção no período colonial, documentação que precisa ser estudada, de que o navio parar para pegar água, para pegar víveres, essas coisas todas. E a gente tem algumas coisas que aparecem depois. Por exemplo, assim, durante a Confederação do Equador, tem um navio negreiro francês que é apreendido aqui. Quando chega em 31, tem um Clementina. Tem essa história do Zé César de Menezes. Quer dizer, isso talvez seja a pontinha de um iceberg, e além dessa conexão para Minas Gerais, de outras conexões com outros lugares. Além de, obviamente, que quando os ingleses passaram a vigiar muito o litoral do Rio de Janeiro, há uma suposição que funciona de que os navios negreiros começaram no Espírito Santo e alguns foram descer, terminar em Pernambuco mesmo, depois ir por cabotagem para o Rio de Janeiro. Né? Mas isso tudo é assunto em aberto. Né? Esse grande comércio de gente do Brasil, intercontinental, é um assunto que tem sido muito estudado, mas que precisa de mais estudo. Eu compartilho, André, a sua dúvida, sabe como é, em relação a isso, porque isso é um tema muito interessante. Eu também acho. Mas eu só sei esse pouquinho. Professor Guilherme, é uma honra estar aqui conosco hoje. Concedo a palavra para as suas considerações ao nosso conferencista. Obrigado. Obrigado, Marcos. Também fiquei muito satisfeito de ouvir você de novo, é sempre bom. E muito interessante, é fantástico essa salada de nomes. Né? A gente se perde um pouco assim no ar, mas é muito interessante saber essas conexões todas. E realmente, Pernambuco, você sabe que sempre tive uma quedinha, Deus sabe por quê, por Pernambuco. Mas Pernambuco tem isso, as pamparras. Né? O Jorge conheceu, acho que você também conheceu, um orientando meu, o Pedro Carvalho, que estudou, inclusive, o Frei Caneca, pelo lado político, não pelo lado econômico da escravidão. Você sabe que essa não é my cup of tea, então não é por aí. Ele levantou uma coisa que eu acho muito interessante. Eu tinha provocado ele para fazer isso e ele foi atrás. É uma daquelas figuras menores que a gente mal ouve falar. Ele é parente daquele que foi historiador e tal, que agora o nome está me fugindo, e ele já aparece nas confusões do Azeredo Coutinho, como o professor Régio, Diaba 4. Depois ele vai aparecer de novo naquela polêmica onde o Caneca chama ele o rei dos ratos. Né? Eu sou ruivo, eu não sou Gama, eu sou ruivo. Ele é Bernardo, qualquer coisa da Gama, etc. E, tal. E o sujeito é um ladrão
que deixa no chinelo alguns que a gente anda vendo por aí, né? Então, é um negócio impressionante a história toda em volta desse camarada. Ele vai e volta, consegue se recuperar daqui. Parece que ele apelou para o STF deu liberdade. José Fernandes Gama, vai lá, esse aí, isso mesmo. E assim por diante. O resultado disso é que, não vou te perturbar com isso, só queria comentar esse detalhe, mas é para chamar a atenção para essas ligações, que eu concordo plenamente. Eu gostaria de ver isso num texto teu, antes de mais nada, né? E eu tenho duas coisinhas que eu queria perguntar. Uma, você falou desse tráfico todo, e eu sei que no século XIX começa o tráfico com Moçambique também. Eu queria ter uma ideia do papel que Moçambique vai ter, para onde foi, como governador, o mais novo dos filhos dos Cavalcantes de Albuquerque, né, que morre lá, de febre. Então, uma das coisas seria o local, o papel de Moçambique nessa história. O outro é te perguntar o seguinte: eu ouço vocês falarem muito do tráfico, mas será que existe alguma coisa em termos de autogeração dessa população escrava no Brasil? Ou continua valendo aquela ideia antiga de que não, que morria todo mundo, não tinha reprodução aqui, e você tinha que trazer sempre gente nova, né? São as duas coisas que me ocorreram e me ficaram me provocando aqui a partir do que você falou. Parabéns, muito obrigado, é um prazer te ver aqui. Prazer é meu, Guilherme. Eu não conheço essa tese do seu orientando. Manda para mim esse PDF, eu peguei a ele. Não conhecia, não. Tá sabendo, não. Eu quero ver. Sobre o Gama, quem respondeu aqui foi o Jeffrey, porque a tese dele de doutorado, que ele defende sexta, né, e é sobre o Tribunal da Relação. E ele trabalhou sobre todos esses gamas, que eu sempre troco um por outro. Eu nunca sei quem é quem. Eu pergunto a Jeffrey, esse é aquele ou aquele outro? Aí Jeffrey me explica. Então, não vou dizer nada. Isso, quem tem que dizer para a gente é o Jeffrey, que ele sempre explica. Mas é isso, esse negócio do Tribunal da Relação e esses magistrados envolvidos em falcatrua é muito interessante. Eu andei estudando com o Paulo Cadena, aquele desembarque de 55, né, de Sirinhaém, é muito interessante, porque tem aquela correspondência do Nabuco de Araújo dizendo que o Vale vem de sentença. Um dos desembarcadores, o ministro da Justiça, dizem que o cara é desonesto fazendo nada porque ele vem de sentença. Enfim, então, essas coisas sempre acontecem, né? Com relação ao tráfico, né, e essa reprodução, né, da população escrava, quem tá trabalhando mais profundamente isso é o pessoal de Minas Gerais, né? Eu acho que a historiografia de Minas Gerais sobre população escrava, eu acho que é a mais avançada que tem para o Brasil, que o pessoal pega aquelas vilas, aqueles censos baseados em listas nominativas, junta com inventário, né? E eles conseguem resultados fascinantes. E a tese deles é que não tem muito lugar onde existe, sim, uma reprodução natural da população cativa e dos seus descendentes. Então, isso era possível, né? A libertação, a alforria vinha na segunda e terceira geração, embora a vida da pessoa foi cativa por várias gerações de seus filhos e netos e bisnetos também, né? Mas, assim, tem a ideia mais antiga que a gente tem é que o ser humano é um bicho que não é capaz de se reproduzir em cativeiro. Isso é a regra geral. A única população, comprovadamente toda ela, que se reproduziu em cativeiro, né, é a dos Estados Unidos. No Brasil, pelo visto, sabe, Guilherme, tem lugar e tem lugar. Tem lugar onde morre-se muito, sempre se morre mais do que se nasce. Mas, por exemplo, assim, em Minas Gerais, onde tem aquela economia doméstica muito forte, onde há aquele imenso predomínio da pequena propriedade, né? Isso é uma característica muito interessante da escravidão brasileira, que está se espalhando para o resto do Brasil. Aparentemente, todos os estudos mais recentes têm mostrado um modelo mais de Minas Gerais do que o da Bahia.
porque o modelo da Bahia é de muita concentração da propriedade escrava, né? É o extremo, né? Tem regiões do Recôncavo onde 90% dos cativos e 90% dos proprietários são donos de enormes quantidades de cativos. Quando chega em Minas Gerais, você tem uma grande pulverização, né? A imensa maioria das pessoas que tem cativo tem 1, 2, 5, 10 cativos. Né? E a imensa maioria dos cativos está também com pessoa que é um pequeno proprietário. Então, nessas situações, aparentemente, se reproduzia. Mas porque aí o cara tem mais preocupação em não morrer o escravizado dele, que ele vai ter prejuízo. Por outro lado, aí vem uma outra discussão, que aí entra o Guedes, entra mandando Florentino, que não tem uma conclusão. Quem é que alforreava mais? Se era o pequeno ou se era o grande proprietário. Aparentemente, quando você tem uma grande propriedade, onde tem uma comunidade, a comunidade se junta e ajuda a alforrear. Mas, por outro lado, a outra tese que diz, não, mas o cativo trabalhando mais perto do senhor dava uma relação mais pessoal e, eventualmente, a pessoa se alforreava mais. E como quem sempre se alforria mais é mulher do que homem, então essas relações mais domésticas, mais próximas, ajudariam. Mas isso é um debate. Ninguém chegou em lugar nenhum ainda. Acho que acontece os dois. Né? Mas é isso mesmo, é um campo em ebulição, né? A discussão de escravidão no Brasil. Eu não sei se respondi. Tem mais uma coisa, não foi o que você perguntou? Moçambique. Moçambique, o Paulo Cadena, ele trabalhou um pouco mais na tese de doutorado dele sobre isso em Araújo Lima. Mas, realmente, demograficamente, a presença de Moçambique em Pernambuco é muito pequena. Né? Então, como sempre vem um navio negreirozinho, provavelmente deve ter vindo alguns do Holanda, porque, inclusive, ele reconhece lá na frente. Né? E quando está lá na frente, já naquele documento dele, ele reconhece que chegou a trabalhar nisso, nessa experiência, que o irmão dele termina morrendo por lá, como você está dizendo. Mas para Pernambuco é muito pequeno. Aliás, mesmo para o Rio de Janeiro, é como 200 mil pessoas, né? É uma coisa assim, todo o período. É uma coisa muito do século XIX, mas 200 e tantas mil pessoas, e é só aquilo. O que é muito. Se você calcular que os Estados Unidos recebeu todo o período do tráfico apenas 400 mil pessoas, 200 mil pessoas, é gente que não acaba mais. Né? Mas, assim, para a dimensão do que é para o Rio de Janeiro, é pequeno, é 10%, uma coisa assim. Então, para aqui para Pernambuco, você encontra um númerozinho, tem um naviozinho nos anos 20, mas é pouco, sabe? E a questão é essa, é que é muito longe. Né? Então, a mortalidade... E é bem mais perto do Rio de Janeiro. É que tá. A vantagem de Pernambuco é realmente com Angola. Moçambique é bem mais perto do Rio de Janeiro, porque você atravessou ali o Cabo da Boa Esperança, você já pega, né, e vai direto. Para Pernambuco, você dá uma volta retada. Então, não é negócio esse tráfego para Pernambuco. O que não impede, sabe, Guilherme? Talvez no futuro a gente encontre aí esse pessoal cavalcante levando gente para o Rio de Janeiro. Porque isso é outra coisa que a gente precisa investigar. E você, por exemplo, assim, tem navio negreiro apreendido aqui, dá uma confusão danada, e que é de Manuel Pinto da Fonseca, que é do Rio de Janeiro. Então, eu tenho para mim que esses grandes negociantes, eles têm sócio em todas as províncias, e eles estão trocando as coisas, mas isso vai ter que ser investigado. Né? Mas Moçambique aqui é pouquinho mesmo. Obrigado, Margarida. Lembrar. Carlos Alberto fora. Obrigado. Na verdade, eu escrevi um pequeno comentário aqui, porque falou-se em Moçambique, e eu me lembrei, quando eu estava lá na Cidade do Cabo, como conselheiro, pouco tempo antes houve a descoberta de um naufrágio que ocorreu lá na Cidade do Cabo, de um navio português chamado São José, que trazia cativos para o Maranhão. E foi feito todo um estudo sobre esse José, que está disponível lá no Museu da Escravidão, lá em Cape Town. Era só um comentário mesmo. Obrigado. Eu não sei nada sobre esse episódio. Você não conhece isso, Marcos? Não, conheço não. Esse navio foi estudado assim
em profundidade, porque houve uma doação, não me lembro se foi da Fundação Fulbright ou da Ford Foundation, e que deu equipamentos submarinos para eles estudarem esse navio, e era um navio português saído de Moçambique, dirigido ao Maranhão. E isso tudo está registrado até hoje no Slave Lodge, que é como eles chamam o Museu da Escravidão lá na Cidade do Cabo, né? E eu apenas pensei em mencionar isso. Talvez fosse uma fonte de informação sobre esse tráfico negreiro direcionado de Moçambique para o Brasil. Eles devem ter mais informação. Inclusive, lá na África do Sul, eles sabem muito pouco sobre o tráfico destinado ao Brasil. Eles quase não falam. Eu tive bastante contato lá com o pessoal dos museus e tal, e eles, até no grande mapa que tem lá no museu, o Brasil aparece como grande destino, obviamente, como teria que ser, mas as pessoas que tratam do assunto não sabem quase nada sobre o tráfico dirigido ao Brasil. Era só isso. Obrigado. Parabéns, Marcos. Excelente. Obrigado, Casalberto. Foi gentil. Gostei do seu comentário, viu? Do seu interesse. É um tema muito pungente, que é muito doloroso, né? Você imaginar essa hora de comércio de gente, né? Mas nada mais humano do que a desumanidade, né? E a gente tem que estudar, mesmo sendo doloroso. Inclusive, tem um pequeno detalhe, que esse naufrágio ocorreu muito próximo à costa e alguns escravos sobreviveram. E foi feita uma cerimônia da qual eu não participei, mas uma colega do consulado que estava antes de mim participou, ela está agora no Brasil até, e eles descobriram uma descendente de um escravo que estava nesse barco, que estava vindo para o Brasil e que terminou ficando lá na África do Sul. Escapou do naufrágio e chegaram a descobrir. Tem artigo publicado sobre isso, eu não sei se eu vou achar agora, mas existe, isso tudo está disponível, tá? Obrigado. Nada, imagina. Alguém mais deseja fazer alguma consideração? André? Bem, se ninguém se habilita, eu reincido. Eu queria fazer um comentário, uma provocação a Marcos. Comentário sobre Moçambique. Realmente, a participação dos escravos moçambicanos no Brasil foi minoritária. Mas essa presença está no vocabulário brasileiro. E eu digo isso porque, primeiro em Moçambique e depois em Lisboa, eu trabalhei lá junto à CPLP, eu descobri que Inhaca, ou seja, Caatinga, na verdade é o lugar da ilha de Moçambique em que havia um soberano muito importante, né? Então, uma vez lá em Lisboa, me perguntaram se eu sabia o que era Inhaca, eu disse. Caatinga não, é o título de um dos mais importantes soberanos de Moçambique. Isso é o comentário sobre Moçambique. E a provocação é a seguinte: Marcos, eu lendo recentemente Gilberto Freire, eu deparei com alguns trechos dele que ele disse que um dos grandes fatores da unidade do Brasil, sobretudo na época imperial, foi justamente o escravo, por conta desses tráficos interprovinciais que levaram os escravos do Nordeste, né, do norte do país, sobretudo para o sul, para a área do café, porque aí eles levaram os sentimentos, os vocabulários, os costumes. Queria saber o que é que você acha disso, dessa afirmação do mestre Giba. Tem procedência, né? Quer dizer, esse trânsito de pessoas por causa do comércio a tanto de gente, eu acho que tem alguma coisa assim. Né? Não tem por que não achar que a venda de africanos que saiu daqui para lá levou com eles o seu arcabouço cultural
Agora, se isso até onde se impactou, é meio difícil. Mas é uma ideia interessante, né? Gilberto Freire ele joga muitas ideias, né? Ele é uma usina de ideias, né? E por isso que a obra dele é tão importante. Ele tem grandes erros, né? E até, eventualmente, me desculpa, até dizia, às vezes não é bobagem, mas ele também fazia isso porque ele usava muito. Né? Se você pensar direitinho, não quero nenhuma ofensa a Sérgio Buarque de Holanda, o Cabo Prado de Júnior, mas ele errou mais, mas ele errou mais porque ele usou muito mais. O Gilberto Freire fala até de cocada. Então, nesse meio, ele inventa algumas coisas assim, né? Mas assim... Eu acho que ele só não falou da nhaca mesmo. Ele joga muitas ideias interessantes. Essa é mais uma, interessante. Por que não, né? Esse trânsito de pessoas em diferentes situações, a própria Guerra do Paraguai, né? Você tem uma migração de trabalhadores antes do caminhão, né? do Brasil. Aliás, tem uma coisa interessante, sabe, André? Tem um pessoal aí fora que trabalha migrações de trabalhador pelo mundo, na história do mundo, esquecendo escravidão e não escravidão. E há um certo trânsito sempre de lugares mais pobres por lugares mais ricos, que são eternos. Então, por exemplo, assim, no caso de Moçambique, quando havia escravidão em Moçambique, e na África do Sul, havia um comércio intercontinental de escravos moçambicanos para as minas da África do Sul. Depois que acabou a escravidão em Moçambique e na África do Sul, continuou havendo essa migração de trabalhadores de Moçambique para as minas da África do Sul. A gente fala muito desse comércio interprovincial de escravos do norte do Brasil para o sudeste. Quando isso acabou, continuou havendo trabalhadores nordestinos indo para o sudeste. E hoje em dia o que mais tem é trabalhador africano migrando para o Brasil e para outros lugares das Américas. Então, há um trânsito de trabalhador de lugar mais pobre para um lugar da rica, é a mesma coisa os coolies. Né? Quer dizer, é um outro comércio intercontinental de gente em trabalho servil, que aí é bem maior, chega a 40 milhões de pessoas, entre hindus e gente da Índia e gente da China, né, para vir para todas as Américas, e essa migração depois continua do mesmo jeito, indo para a Inglaterra. Então, tem umas migrações de trabalhador, que é uma coisa muito, muito louca mesmo, e que perpassa a escravidão e liberdade. Há uma solicitação aqui de uma jovem, mas não tem que maravilha, não tem o nome da pessoa. É Bárbara, que eu entrei com outro e-mail. Então, é Bárbara. Não tem nome. E depois Zelmino, prazer enorme, Zelmino, lhe rever depois de tantas décadas. Pois é. Eu falo? Quem fala? Quem quer falar primeiro? Bárbara escreveu a pergunta dela aí, não sei, talvez ela possa verbalizar. Então, a pergunta eu já coloquei aqui, mas é porque o professor Marcos é realmente um autor incontornável, né, para trabalhar a história da escravidão em Pernambuco, e é um autor recorrente nas minhas pesquisas, né, e ele abre um precedente interessante quanto ao tema que eu estudo, que é a saúde entre escravizados em Pernambuco, né, com o Alofarro Fino, com Liberdades, e aquele artigo sobre as rotinas do Lazareto, né? Eu queria saber, professor, como você enxerga as condições de saúde dos escravizados enquanto a preocupação desses traficantes, né? E até mesmo depois, como é que essas doenças impactam a dinâmica, o comércio de gente em Pernambuco. E também, se é possível pensar, vou aproveitar para explorar, se é possível pensar as práticas de cura nessas trocas culturais no tráfico. Né? Como você trabalhou com essas trocas com os maluguinhos, como é que a gente poderia pensar essa troca de práticas de cura com o tráfico também em Pernambuco? Tem outras coisas para perguntar, mas eu vou deixar essas. Só essas, professor. Obrigada, sensacional palestra, parabéns. Bárbara, eu estou sempre em contato com Bárbara. Isso é uma maldade sua, Bárbara. Quem tem que responder isso é você na sua tese. Essa é uma malvadeza sua. Mas com relação ao comércio transatlântico é muito interessante, porque esse negócio do comércio de gente
que ele decola mesmo, não é no século XVI, é no século XVII, né? Quando ele sai daqui de Pernambuco, ainda em 1640, começa a chegar no Caribe, e tem a chamada, para a história inglesa, a chamada é a Revolução do Açúcar, Sugar Revolution. Então, ele decola entre o 80, Jamaica, todo mundo. E mudou a história da navegação comercial, porque você, de repente, agora você tem um comércio de bens semoventes em larga escala, porque antes disso, se você queria transportar uns bois de vaca, sei lá, da Espanha para as Américas, você levava ali 2 bois, 5 vacas, e depois deixa eles se reproduzir. Né? De repente, você bota um navio, e nessa época, né, já havia muito experiência, um navio com 80 pessoas, 70 pessoas, são bem semoventes. Então, tem que resolver o problema do seguro marítimo, o problema da alimentação, o problema da água. E um dos grandes males é o escorbuto. E pela medicina da época, que é antes da microbiologia, de saber que você tem micro-organismo, é muito por tentativa de erro, né? Então, havia muitos debates, o que é que contagia, o que não contagia. Eu sou muito encantado, né? Eu acho interessante que o escorbuto era uma doença altamente contagiosa. A gente sabe que o escorbuto é falta de vitamina C, não é contágio. Mas o problema é o seguinte, quando a pessoa pega, outra aparece imediatamente. Então, você tinha que isolar, porque pela experiência deles era assim. Mas essa da medicina do tráfico é muito interessante. Agora, a varíola, há um certo conceito na história da medicina que é uma coisa britânica. Isso começou tentando fazer ali na tora mesmo, porque morria muita gente. E isso veio a ser conhecimento dos ingleses até que no século XVIII chegou na Inglaterra mesmo, e aí se espalhou. Eles aí só ficaram um pouco mais até que chegava a você usar o pus da vaca e não de outra pessoa. E aí já foi uma coisa europeia. Mas essa ideia de você inocular com o pus de uma pessoa que está, que seria a bactéria morta, e a pessoa, então, ou pega e se ferra, ou fica boa e nunca mais pega, a vacina, isso, aparentemente, toda a história tem encaminhado para ser uma coisa que se espalhou. Então, tem várias práticas, não tenha dúvida. É muito interessante também essa aula de comida, né? De inhame, né? O que é que serve numa viagem atlântica, o que é que não serve. Essa aula de troca ideológica é muito interessante. Tem uma coisa que eu acho muito curioso, é que a entrevista pega livros mais antigos e fala da inferioridade da agricultura das populações ameríndias, né? No entanto, a humanidade hoje em dia vive de um produto dos povos andinos, a batata, e de um produto dos índios do México Central, o milho. Vive de produtos da agricultura ameríndia, né? Quer dizer, vamos explodir aquilo tudo, né? Enfim, mas assim, é isso, tem todo um trânsito mesmo, de práticas, de doenças que desapareceram. Aliás, na Vila Negra tem muito problema, né? Com doença contagiosa, doença de pele, cegueira, né? Muita cegueira, quer dizer, hoje em dia uma conjuntivite, você coça o olho, naquela época, então tem episódios na Vila Negra que todo mundo cego, ou desembarca 300 pessoas sem estar completamente cego, né? Então isso era um problema para a época, que se contagia, não contagia, né? Assim. Zé Albino. Boa tarde. Tecnicamente, eu acho que eu não devia nem falar, porque eu trabalhei aqui na hora e perdi a conferência, só assisti o debate. Mas fui provocado aí por uns comentários, o seu sobre os estudos demográficos em Minas e o do André sobre a questão da demografia, do movimento de escravos internos no país. Eu sei o seguinte, que as hipóteses eu não sou não é, há muito anos eu fui demógrafo, mas depois disso perdi as minhas origens. Mas eu sei que, eu me lembro que assisti, por exemplo, o começo da tese do Roberto Martins lá em Minas e tal, quando ele descobriu aquela coisa lá em Vanderbilt. Mas o que me ficou, e depois eu sempre acompanhei assim um pouquinho, é que essa questão da migração interna dos escravos foi muito subestimada, né? Porque as hipóteses são montadas numa matriz de interpretação dos economistas. Como havia os ciclos econômicos, eles assumiam que a decadência de um implicava a movimentação de mão de obra para o outro, né? E subestimaram a capacidade de reprodução interna dos escravos em determinados tipos da região, como foi provado aqui em Minas, né?
a escravaria permaneceu em Minas durante todo o tempo, não houve nenhuma migração importante, e a migração do Nordeste de escravos para o Sul também não foi tão importante quanto se pensava. Isso aqui, até as coisas. Eu queria saber se você tem novidades nessa área, quer dizer, da migração, sobretudo do século XIX para cá e tal, quando começou a vir esse. Não, Mino, o que você está dizendo é muito interessante, porque é isso mesmo, porque antigamente tinha aquela história de que a migração foi do Nordeste, foi embora todo mundo, né? Hoje em dia, baseado nos demócratas, tem várias coisas. Primeiro é o seguinte, se você tem um negócio realmente lucrativo, você não vende seus cativos. Aquele estudo do Robert Glenn, ele mostra que até a lei de sexagenário, quando foi abolido o uso do chicote, em 1886, o melhor negócio que uma pessoa podia fazer no Brasil é comprar um escravo. Ponto final. Então, não tem nada mais lucrativo. E como no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, qualquer pessoa que tivesse dinheiro podia ser dono de escravo, até eu sei que é inusitado, mas já está se levantando. Pensava antes que você encontrava isso em Minas Gerais, aqui em outro lugar na Bahia. Quem está passando com um livro sobre isso, teve um Zé Reis, eu tenho um orientando Robson recentemente. Quer dizer, até o escravo, dono de escravo, parece que não era tão incomum quanto se pensava. Sim. Um caso extremo de você ter um escravo que, quando vem inventado, o senhor diz: olha, escravo fulano e beltrano, eu não tenho que colocar no meu inventário, porque eles não são meus, eles são do meu escravo ciclaninho. Até isso já está mudando. Mas, assim, o que você está chegando à conclusão? Desculpa. Não fale? Não falei não. Eu mexi com a mão, mas não falei. Tá certo. Então, o que está chegando hoje em dia é que, como você falou, é muito mais dinâmico. Então, aparentemente, antes de saída para o Sudeste, os cativos dos pequenos negócios não tão lucrativos têm terra na avenida. Que tem uma questão demográfica aí também, e é muito perturbadora, que é aquele negócio do fim do tráfico. Né? Quando o tráfico acaba na década de 50, o preço do cativo explode. Em torno de 1855, 1860, ele valia o dobro ou mais do que na década de 1840, quando era muito fácil ali na África comprar um negro novo, como se dizia, e trazer. Né? Então, o que acontece? Aparentemente, casualmente, não em Minas Gerais, isso é que é interessante na tese Roberto Martins, é que porque lá aqueles pequenos negócios são muito lucrativos, é que é o seguinte, é que o pequeno proprietário de escravo, devido à urbanização, quando você chega lá para a década de 60, 70, ele começa a vender esses cativos porque é um ótimo negócio. Então, vamos dizer que o cara tem um roçado aqui nos arredores de Pernambuco e Recife, ali lá em Carpina, aí ele tem 4 escravos. Aí ele percebe que se ele vender aqueles 4 escravos, ele vem morar no Recife e monta uma padaria. Tá? E ele, de repente, ele é português, arruma um sobrinho português para trabalhar com ele. E essa história que a gente tem. Agora, geralmente ele vende primeiro para o engenho daqui. Depois é que vai parar lá, porque realmente as usinas, as propriedades agrícolas mais lucrativas estão no sul-sudeste. Tá? Mas é como você está dizendo mesmo, aquela ideia de que foi todo mundo embora, não está, não. Aliás, o Peter Zenberg já mostrava isso, né? Porque no Peter Zenberg, ele diz que tem um comércio interprovincial, mas quando tem a abolição, Pernambuco tem 80 mil cativos. Isso é gente para Dedéu naquela época ainda. Quer dizer, se fosse para todo mundo embora, todo mundo embora, tinha sido vendido. E não é. Quer dizer, se o cara tem um engenho lucrativo e que funciona, ele vai ter escravo. Ou mesmo negócio urbano, lucrativo, que funciona, vai ter escravo. Né? Então, você está certo, é isso mesmo. Só você está qualificar um pouco mais isso. E tem mais, se você observar os debates no parlamento na segunda metade do século XIX, até a abolição, quer dizer, havia muita intervenção da bancada de Pernambuco, intervinha muito com esse negócio do roubo de escravos, quer dizer, a compra de escravos pelo Sul. Quer dizer, havia uma preocupação protecionista, digamos assim, dos escravos da mão de obra aí em Pernambuco. Quer dizer, queriam impor tarifas e tal, quer dizer, era uma luta constante para que, portanto, o escravo ainda era rentável aqui em Pernambuco, né? E havia, inclusive, lobby para isso, né? Para que não houvesse essa imigração. Porque isso era periódico, quer dizer, discursos e denúncias e tal. Que Pernambuco estava
a demanda do Sul estava tentando esvaziar a escravaria de Pernambuco. Enfim, é isso. Exato. E quando chega nos anos 70, eles falam até em guerra de secessão, quer dizer, os escravos terminarem todos no Rio São Paulo. Né? Sabe uma coisa que eu acho muito cruel? E aqui eu tô jogando ao vento, tá certo? Eu não tô. É uma ideia que é muito interessante. É que quando você até 50, quando é muito fácil arrumar um navio negreiro e ir ali no litoral africano comprar, como eles chamavam na época, negro novo, né? Quer dizer, isso é uma total reificação de uma pessoa, né? Realmente transformar uma pessoa com vou comprar uma camisa nova, né? Então vou comprar um negro novo. Então, o cara ir lá, trazer um navio negreiro e comprar, ou ir no porto e comprar. Então, é muito barato esse africano. Né? Então, tá bom. E aí tem uma grande pulverização da propriedade cativa, porque é barato comprar um africano no porto. Até que a pessoa realmente não tenha nada, seja muito lascado, mas se o cara melhorou de vida, já dá para comprar um africano. Tanto que se tem aí toda uma historiografia no Rio de Janeiro, na Bahia, em Pernambuco, já começou, de africanos e africanas libertas proprietários de escravos. Né? Quer dizer, a pessoa começou a melhorar de vida, né, e quer ser livre, e o primeiro passo é virar proprietário de escravo. Você realmente tem um padrão de vida mínimo, você tem que ser proprietário de escravo. Agora, aí quando esse valor do cativo aumenta muito, aparentemente, não todas aquelas comarcas de Minas Gerais, mas em várias delas, começa a diminuir um pouco essa pequena propriedade de escravo e haver uma certa concentração. Não é uma concentração total, como o caso da Bahia. Mas, assim, ao invés de ter pequeno plantel com 2, 3, só tem pequeno plantel com 10, 15. Aparentemente, a história está caminhando para isso, sabe como é realmente. Em outras palavras, começa a ter menos proprietário de escravo. Aí vem a minha maldade. Aí fica fácil ter abolicionismo. Porque a mentalidade muda, porque, assim, vamos dizer que eu fosse um pequeno proprietário de escravo em 1850, né, tivesse 7 cativos. Aí, quando chega em 1870, eu não tenho mais escravo nenhum. Aí, pô, é legal ser abolicionista, aí todo mundo vira abolicionista. Eu tenho para mim que a política e a popularização do abolicionismo entre pessoas que não são escravos está vinculado também a esse aspecto demográfico, sabe? Amigo? Quer dizer, fica mais fácil a pessoa que já não é mais proprietária de escravo virar abolicionista. Marcos, é o que explica a questão do Ceará, né, que foi o primeiro a libertar os escravos. Todo mundo morreu em 77. No Rio de Janeiro, em 50, um de cada 3 libertos tinha um escravo, que é pelo menos um escravo. Então, isso eu acho que fazendo uma comparação um pouco perversa, mas era um pouco o mesmo panorama do emprego doméstico no Brasil hoje em dia. Você falava do emprego doméstico urbano no Brasil. O escravo era um acessório da casa e tal. Essa gente era escravocrata, você tem razão. Criava a propriedade de escravo era democratizada, digamos assim, para usar que todo mundo podia ter um. Eu não tenho nenhuma dúvida de que essa pequena propriedade de escravo ajuda muito a explicar o racismo brasileiro, a forma como essa estrutura, por exemplo, nos Estados Unidos, só quem pode ter propriedade de escravos é branco. Há aquelas exceções ali do século XVIII, do começo, que você encontra, mas assim, é ilegal uma pessoa que não seja branco, e a prova de branquitude, em alguns estados, em 6 gerações, meu Deus, parece até a mesa de consciência e ordem, vendo se você tem sangue infecto ou defeito mecânico para dar a você o tipo de nobreza, né? Porque chega a ser... Mas há outro que é pelo menos 3 gerações. Então, no mínimo, os estados menos racistas entre os estados americanos, o mínimo é 3 gerações, ou seja, se a minha avó, parte de mãe, é morena clara, eu sou negro. Ponto final. E não posso ser dono de escravo. Em alguns estados americanos, não posso nem ser dono, proprietário de bens de raiz, ou seja, de uma casa, uma coisa assim. Enfim, né? Então é isso que é o apartheid americano. Bem, no Brasil, você não tem nenhum interdito. Então, você tem uma gradação da pele, que também está vinculada à noção de qualidade do antigo regime. Quer dizer, qualidade, existe isso, né? Quer dizer, e o defeito mecânico atrapalha a sua qualidade. Então, quanto mais longe da escravidão você tiver, maior a sua qualidade, além do que pessoas de pele escura podem ser proprietários de escravos. Então, para isso, Zé Almeida, com certeza,
é muito importante para a estruturação do racismo estrutural brasileiro, que tem essas gradações de cor. E não é que não seja... O Brasil é profundamente racista e brutalmente racista. Até mesmo que aqui a maior parte da população tem a pele escura. Mas essa forma como ele se estrutura aqui está vinculada à pequena propriedade escrava. E tem mais uma coisa, sabe? O pobre de direita também. A mentalidade. Quer dizer, o pobre de direita está... cara, lá no passado, sabe? Tem um vínculozinho aí. Alguém mais deseja fazer alguma consideração? Então, eu vou passar a palavra a George para os agradecimentos finais e encerrar a sessão, anunciando, juntamente o que ele programou junto com o André, as nossas próximas palestras. Marquinhos, muito obrigada, foi maravilhoso lhe reencontrar, mesmo que à distância. Dessa vez eu não tenho chocolate para lhe dar, mas no próximo, sim, quando nos encontrarmos presencialmente. Eu que agradeço, Margarida, George, adorei essa interação com as pessoas, ver tantos amigos aqui, gente tão querida, é bom demais. Eu que agradeço isso, viu? Agradeço muito o convite. Bom, obrigado, Marcos, pela oportunidade de aprender, sempre, e pela disponibilidade. E, André, qual é o nosso próximo palestrante do ciclo? Ô, Jorge, não tem ninguém para a segunda de julho, não, né? Não, se você não tem aí na tabela, não. Qual é o próximo? Que data? Então o nosso próximo conferencista está presente, é o professor Guilherme Pereira das Neves, que vai falar no dia 4 de agosto sobre Rodrigo de Souza Coutinho e a transferência da Corte para a América. Eu queria aproveitar para, além de agradecer de novo a Marcos, pedir que ele prepare um texto, porque é nosso objetivo, não sei se vamos conseguir, ou editar um livro com essas conferências, ou pelo menos uma edição especial temática da revista do Instituto, né? E, por falar em livro, aproveito para fazer um momento de merchandising, porque tem 3 autores presentes, mas lançamos recentemente Oliveira Lima e a Longa História da Independência, com textos meus, de Jorge, de Guilherme e da patroa dele, entre outros, Lúcia Bastos, né? E que está... a editora está colocando nas melhores lojas. Inclusive, veja bem a que ponto chegamos nas lojas americanas. Obrigado. Olha aí o livro. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Presidente. A nossa próxima sessão ordinária, então, será no dia... 21 de julho. 21 de julho. Muito obrigada a todos. Marquinhos, mais uma vez, obrigada. E até o nosso próximo encontro. E você, Marquinhos, também fique participando conosco das nossas reuniões ordinárias. Um abraço a todos. Bárbara, desculpe, mas que maravilha, eu não sabia o seu nome. Grande abraço a todos.